Olá, sejam bem-vindos ao Multiplix Entrevista. Continuamos com nossa série de entrevistas com os vereadores eleitos para o próximo mandato em Nova Friburgo e agora converso com Dirceu Tardem, vereador eleito pelo PL. Dirceu tem 46 anos, sempre residiu na comunidade rural da Baixada de Salinas, no 3º Distrito, é formado em Pedagogia e pós-graduado em Gestão, Supervisão e Orientação Educacional. Foi líder comunitário e sempre buscou se envolver com causas sociais. Em 2020, Dirceu foi eleito para seu primeiro mandato, com 1.409 votos, tendo como suas principais bandeiras a educação no campo e a agricultura familiar. Dirceu foi o terceiro mais votado em 2024 e reeleito para mais um mandato na Câmara, com 2.128 votos. Dirceu, seja bem-vindo ao estúdio da TV Multiplix e parabéns pela vitória. Olá, Kessia, é uma grande satisfação poder estar aqui hoje falando com você no portal Multiplix, né, para que a gente possa falar um pouquinho da nossa trajetória, inclusive agradecer, né, a votação que a gente teve nas urnas na última eleição, falar um pouquinho dos nossos projetos. Então já queria agradecer aí a oportunidade de estar aqui falando no portal. Seja bem-vindo. Dirceu, fala um pouco para a gente mais sobre a sua trajetória pessoal e política e o que motivou você a se candidatar ao cargo de vereador em 2020. Bom, eu já tenho falado em outras entrevistas, né, eu sou da área rural do 3º Distrito e a gente, né, a minha família são parte agricultores, comerciantes, e a gente desde muito cedo começou a trabalhar, né, nas causas sociais, nas associações, envolvido sempre nesse cenário de melhoria para a região e para a comunidade. Também, né, sou formado em técnico agrícola, sou pedagogo, tive a oportunidade também de trabalhar no IBELGA, que foi um marco na minha vida, e isso aí me motivou para que a gente pudesse estar buscando cada vez mais melhorias para a nossa região. Então, houve uma necessidade, porque a gente chega, né, no momento que a gente quer ir mais e a gente acaba que a gente não consegue. Então, todo mundo falava que era para que a gente tentasse o mandato de vereador e a gente fez isso. Em 2020, né, eu fui candidato pela primeira vez e tive a satisfação de ser eleito, né, com 1.409 votos, e desde então a gente vem trabalhando para todo o município, porém com foco muito maior na área rural, né. Uma das minhas bandeiras principais de luta é o acesso na área rural, né, a questão das estradas, que a gente tinha muito problema com as estradas vicinais, e a gente conseguiu dar uma resposta satisfatória, né, através das articulações políticas com o governo, através das secretarias, e a gente avançou, inclusive já com alguns trechos de asfaltamento, e a gente vai conseguir, se Deus quiser, com muito trabalho, avançar cada vez mais nesse cenário. Sempre também buscando melhorias para a agricultura familiar, que é o nosso foco principal, né, educação da área rural. A gente precisa entender que tem uma peculiaridade muito forte na área rural em relação à, né, educação, e a gente precisa fortalecer cada vez mais isso. Sim, com certeza. Bem, Dirceu, neste ano você recebeu 2.128 votos, 719 a mais do que no primeiro mandato. Entre os 21 vereadores eleitos, você foi o terceiro mais votado. A que você atribui essa votação expressiva e isso também aumenta a sua responsabilidade como vereador? Com certeza a nossa responsabilidade aumenta muito, né? Mas a gente ficou muito satisfeito porque a gente se empenhou muito durante o mandato. Não só eu, né, como toda a minha equipe, a minha assessoria que está presente aqui hoje, o Pedro e a Thaís, mas tem também o nosso jurídico, o Dr. Renato, né? Tem um grupo de pessoas que nos ajudou bastante, né? A articulação com o governo também nos ajudou muito. A gente precisa reconhecer isso, né? Que o Johnny deu condições para que as reivindicações fossem chegando até a minha região, através principalmente da atuação das subprefeituras, da Secretaria de Agricultura, né, das demais secretarias que estão diretamente ligadas à área rural, e aí houve esse reconhecimento. Eu acho que é importante,
para o nosso trabalho, já que houve um esforço muito grande. Eu acho que seria muito desanimador, vamos dizer assim, se a gente tivesse trabalhado os 4 anos e tivesse um retrocesso na votação. Então a gente teve essa satisfação diferente da eleição passada. Nessa eleição a gente teve uma votação muito maior no terceiro distrito, e assim a gente já praticamente, né, teve a nossa eleição garantida lá, mas a gente teve também o aumento da votação em todos os cantos da cidade. Então, sinal que também a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo de trabalhar, como já disse, em toda a cidade, né? Porque o papel do vereador é esse, é apresentar projetos que melhorem, né, a qualidade de vida das pessoas e também tá fortalecendo aí as demais áreas, né, em toda a cidade. Então a gente ficou muito satisfeito com a votação que a gente teve. Agradeço muito, né, a cada um, em cada cantinho da cidade que deu o seu voto e acreditou no nosso mandato. Com certeza a gente não vai decepcionar, a gente vai continuar trabalhando para que a cidade melhore cada vez mais. Com certeza. Bem, e que balanço você faz desses 4 anos como parlamentar e quais realizações você destaca? Bom, como já falei, né, no início a gente tinha 2 bandeiras principais de luta, que era a educação da área rural, né, educação do campo, mais precisamente, e melhorias das estradas rurais. Então, assim, o foco principal foi esse, e a gente conseguiu porque teve avanços, né? A gente passou um verão mais tranquilo. O ano passado, o produtor teve mais tranquilidade de conseguir escoar a sua produção, de chegar até a sua propriedade. A gente teve melhores, né, nessa situação das estradas, que favoreceu, inclusive, né, o retorno de alguns itinerários de ônibus. Hoje a gente tem, por exemplo, a comunidade de Fazenda Campestre, que é atendida, né, com o transporte público, a comunidade de Três Picos também, sim, que é uma comunidade turística importantíssima para o nosso município também, com o retorno da linha de ônibus. Então, principalmente nessa questão, né, do acesso, eu acho que a gente pode dizer que a gente avançou e essa retrospectiva mostra isso. Ademais, a gente também teve um vínculo muito forte com a questão das escolas, sempre fiscalizando, vendo as demandas que as escolas tinham, principalmente em relação ao funcionário. Num primeiro momento, a gente tinha uma situação difícil devido, né, à dificuldade de contratação, porém veio o concurso, ajudou a sanar, né, essas vagas de profissionais que estavam em aberta nas escolas. A reforma das escolas também, praticamente quase todas as escolas, né, que a gente tem mais envolvimento lá na região foram reformadas, e a gente também acompanha, né, a reforma e o andamento também nas demais escolas da cidade. Então a gente mais ou menos seguiu nesse caminho, apesar de que a gente trabalhou em todos, né, os sentidos, em todas as direções, né, fiscalizando e levando aí as propostas, sempre com foco de resolver o problema. Ótimo. Bem, ainda falando, né, sobre o terceiro distrito, você defende, né, bandeiras como educação no campo e agricultura familiar, como a gente já citou aqui. Então a gente quer saber como que você atuou para contribuir com essas 2 questões específicas tão importantes para os moradores dessa região. Então, a gente acabou, eu acho que respondendo um pouquinho na pergunta anterior, né, sobre essa questão, mas num primeiro momento a parte de conhecimento dos problemas a gente já tinha, né, uma visão mais um pouco superficial. Então, em relação às escolas, a gente fez muitas visitas durante o mandato, entendendo o que estava acontecendo, as dificuldades de profissionais naquele primeiro momento, porque, né, tinha uma dificuldade de contratação, e aí veio o concurso, né, e ajudou a resolver grande parte, né, dessas vagas, desses profissionais que estavam faltando nas unidades. E a gente também, o tempo inteiro, oficializou a Secretaria de Educação, a Secretaria de Obras, para que as melhorias fossem acontecendo nas escolas. Então a gente, por exemplo, teve a Escola Municipal Honório Tardim, que foi reformada, Santa Cruz, Valde Lopes de Carvalho, que foi reformada, Barracão dos Mendes hoje passa por um processo de reforma ainda, e tantas outras, né, que a gente também tem lá na região e na cidade, que a gente também fez isso nas demais unidades da cidade. E em relação, né, à questão da agricultura familiar, através de projetos que vieram a proporcionar melhorias nas estradas, a gente também teve a questão do seguro granizo, que
foi um projeto de indicação legislativa que a gente está ainda, né, nesse encaminhamento e nessa expectativa que vai se tornar realidade. A gente teve o recurso que foi para os produtores rurais de Pilões, que foi um projeto que a gente teve a oportunidade de defender na Câmara, né, do Executivo, que proporcionou no momento de dificuldade aqueles produtores, né, que eles tivessem um auxílio para melhorar um pouquinho e continuar aí o retorno da produção. A gente mais ou menos atuou nesse cenário aí, né, trabalhando e sempre presente nas comunidades, olhando aquilo que estava faltando e encaminhando essas demandas. Como você avalia o atual desempenho da Câmara Municipal na elaboração de leis e na fiscalização das ações do Poder Executivo? Então, eu avalio como positivo, né? A gente apresentou alguns projetos, porém, os demais vereadores também apresentaram muitos projetos e a gente sempre teve esse sentido de avaliar a constitucionalidade do projeto, né? A aprovação para que viesse, né, fazer a diferença na vida das pessoas, porque às vezes as pessoas não entendem que tem projetos que são muito bons, mas que legalmente não são possíveis que, né, a Câmara possa estar apresentando. Então, a gente sempre tem esse cuidado de votar, né, levando em consideração essa situação dos projetos, mas eu acredito que muita coisa foi feita, projetos importantes foram aprovados. Tem até agora, né, o exemplo do projeto lá do auxílio aos produtores de Pilões, também do seguro granizo que está em tramitação, que foi da nossa autoria. Também apresentei outras indicações, outros projetos, sempre nesse intuito e assim, sempre num processo de muita parceria, né, e de articulação para que o projeto dos demais colegas pudessem, né, tramitar e ser votado para que atendesse, né, o interesse da população, o interesse público, e também sempre tive apoio dos colegas em relação à apresentação dos meus projetos, que sempre foram projetos também, ou sempre que a gente levantou um tema, foi em benefício da população. A gente nunca, né, faz nada de interesse próprio na vida pública, a gente precisa focar isso, e eu acho que o resultado das urnas mostrou, né, que a gente conseguiu alcançar aí o objetivo de caminhar e ter um retorno positivo da população. Então a gente com certeza vai continuar fazendo isso, nessa articulação, nessa conversa, para que mais projetos, a gente precisa avançar nessa questão de apresentação de projetos. A gente acabou trabalhando muito no social também, mas a gente precisa avançar mais nesse sentido da agora para frente. Com certeza. Bem, Dirceu, passadas as eleições municipais, agora começam as articulações para a escolha da futura mesa diretora da Câmara para o próximo biênio 2025-2026. O seu partido, o PL, elegeu 6 dos 21 vereadores e terá maior representação na casa. Com essa vantagem, você pretende disputar a presidência da Câmara? Sim, a gente tem uma ligação, né, de amizade muito forte e reconhece o trabalho do atual presidente, vereador Max, que é meu amigo, mas, né, há toda uma articulação também para que o PL lance o nome, né, para a presidência da casa. E nesse sentido a gente vai estar disputando, a gente, né, tem conversado e vamos ver o que os demais colegas, né, têm a dizer sobre o meu nome. A gente espera tentar fazer uma gestão participativa, uma gestão eficiente e que possa aí colaborar com o andamento da casa, melhorando aí, né, para os funcionários de uma forma geral, melhorando aí o trabalho dos nossos edis e sempre mantendo a casa de porta aberta caso, né, a gente seja aí eleito presidente. Mas está confirmado, né, o meu nome está realmente na concorrência aí da presidência e a gente vai ver o que vai acontecer aí no início do ano, né? Se for para que a gente seja o presidente, a gente vai estar trabalhando, se também não for, a gente vai estar trabalhando, mas a gente fica muito feliz, né, porque teve um consenso principalmente do grupo do PL para que o meu nome fosse lançado. Então isso também mostra que a gente tem, né, uma avaliação positiva com os colegas e que tem uma facilidade, né, de conversa com os demais edis da casa. Então a gente está tratando desse tema, a gente está articulando, né, estamos nessa articulação e foi legal você ter feito essa pergunta aqui para que a gente possa falar isso para a população, né, e a gente vai ver aí nos próximos dias, até o final do mês, o que vai acontecer e aquilo que acontecer a gente vai estar disposto a encarar e trabalhar de uma forma muito bacana aí para a nossa
cidade. E ainda nesse assunto, né? Por que você deve ser escolhido presidente e qual será o seu maior desafio na condução dos trabalhos legislativos e administrativos da Câmara? Então, eu acho que a gente precisa, sobretudo, ter uma boa articulação e um relacionamento, né, de respeito e de amizade, tanto com os edis, quanto com a assessoria dos edis, quanto com os demais funcionários da casa, né, sempre muito atento a tudo que está fazendo. A gente tem hoje uma casa com profissionais muito qualificados, né, tanto é que a Câmara de Friburgo é destaque aí, né, em relação à transparência, em relação, né, a tudo que é feito. Então a gente fica feliz por isso e com certeza a gente vai estar procurando colaborar, né, para que esses profissionais sejam valorizados cada vez mais e que a gente possa ter uma casa funcionando de maneira muito satisfatória, né? Como eu já disse até anteriormente, o meu nome foi escolhido e a gente vai seguir sempre nesse desafio e com muita responsabilidade, principalmente com amizade, né? E com um bom relacionamento aí entre todos da casa para que a gente possa avançar aí em projetos, né? Sempre acolhendo aquilo que a população nos traz e dando celeridade, principalmente cobrando aí das comissões para que os projetos possam, né, serem o mais breve possível avaliados e que as comissões possam dar seus pareceres para que entrem e sejam votados para que as leis possam o mais rápido possível atender aí nossa população. Com certeza. Bem, e qual será a sua prioridade no início do mandato? E você tem projetos específicos que pretende apresentar ou que pretende dar continuidade? Então, aí a gente volta, né, nas minhas bandeiras de luta, que é a educação do campo, que é, né, as estradas rurais. A gente, né, quer muito que a pavimentação chegue, né, à área rural de uma forma mais efetiva. Então a gente já tem buscado, inclusive, com o governo federal, emendas, tá, para que a gente possa alcançar esse objetivo de chegar, né, com melhorias à área rural, principalmente na questão de pavimentação. Essa é a nossa bandeira número 1. A gente teve avanços, né, a gente avalia que o governo Johnny Maico fez a diferença, mesmo que não tenha conseguido resolver todos os problemas, mas fez a diferença. O 5º e 7º distrito foi muito beneficiado com asfaltamento, né? O 3º distrito com quantidades menores, né? Mas a gente teve também avanço, a gente conseguiu chegar com 3, por exemplo, ali na entrada de Três Picos, né, onde atende também o Colégio Ibelga, né? Tinha um trecho muito difícil lá em cima, na comunidade de Três Picos, que toda vez que chovia, a comunidade ficava sem chegar em casa, que foi resolvido. Fazenda Rio Grande está sendo asfaltada, e aí a gente precisa avançar em outros locais, como a estrada de Floresta Mendes, porque a estrada de Floresta Mendes vai ser um trecho que vai encurtar muito o nosso trajeto até, né, o centro da cidade. Pilões são outra comunidade que precisa muito ser atendida. A gente entende, né, da necessidade de priorizar esses locais onde, né, as pessoas têm mais dificuldade e que a gente possa valorizar o agricultor que está lá trabalhando com dificuldade para vender sua produção, principalmente no verão, né, agora. Então a gente precisa entender isso, buscar recursos, articular com o governo municipal para que a gente chegue com o asfaltamento na área rural de uma forma mais efetiva. E asfaltando, boa parte dos problemas também são resolvidos. Exatamente. Né? Bem, para você, quais são os maiores desafios que Nova Friburgo enfrenta hoje e como você pretende contribuir para a solução desses problemas? Bom, a gente tem muito problemas, né, em relação à saúde. A gente sabe que é um desafio muito grande, né, que a gestão pegou. Na época, faltava muitos profissionais, a gente acompanhou muitos de perto e muitas vezes a gente era chamado ao Hospital Raul Sertan para fazer fiscalização e via, né, a dificuldade que é. Hoje a gente já vê uma melhora, apesar de ainda existir muitos problemas, apesar de, né, existir ainda uma fila grande, né, de exames que precisam ser feitos, enfim, de cirurgias. A gente vê aí uma melhora, já que novos profissionais chegaram, né, para fazer parte aí do quadro de médicos e de enfermeiros e atuar nas unidades de saúde da família. A gente acompanha, né, de perto também, dentro das unidades, o atendimento
semana passada mesmo eu fiz uma fiscalização na estratégia de saúde da família de São Lourenço, vi lá todo o funcionamento, então teve melhoras, está atendendo satisfatoriamente. Hoje a situação mais complicada se dá principalmente no Raul Sertã, principalmente na emergência e principalmente em dias que a demanda é muito grande. Às vezes o quadro de médico está completo, a gente vai lá fazer a fiscalização, vê que está completo, mas a quantidade de pessoas, né, que chega é muito grande e aí acaba demorando um pouco no atendimento. Mas a gente sempre que tem uma demanda, a gente está lá para ver o que está acontecendo, imediatamente ou entrar em contato com a direção do hospital ou, né, encaminhar para o secretário de saúde para que a gente resolva o problema. A gente sempre falou durante o mandato que cada parlamentar tem uma forma de atuação, né? Alguns usam mais a rede social, né? As redes sociais, outros são mais de encaminhamento, então o meu estilo de trabalho é mais de ver o problema e encaminhar para que a solução ocorra. Bem, e o que os seus eleitores e a população friburguense podem esperar da sua atuação na Câmara? Então, a gente vai continuar trabalhando de uma forma efetiva, diariamente, sábado e domingo, né, encaminhando aí as demandas com um gabinete de portas abertas, né, para atender a população, porque às vezes as pessoas querem uma conversa, querem um entendimento, então a gente vai estar lá, a assessoria vai estar lá, eu também vou estar, né, quero estar presente nas comunidades, né, em cada lugarzinho aí de Nova Friburgo, entendendo, né, os problemas que as pessoas têm, né, para que a gente possa criar leis e para que a gente possa melhorar aí a qualidade de vida das pessoas. A gente vai seguir assim, sempre muito próximo da nossa população, porque eu não consigo entender o mandato onde, né, o parlamentar ele esteja muito distanciado das pessoas. Então a gente fez isso no primeiro mandato, procurou estar muito engajado nas comunidades. A gente participou também de uma CPI, né, que a gente conseguiu concluir o trabalho, encaminhar o relatório, que nos prendeu um pouco do tempo, mas que esse mandato a gente vai priorizar estar mais perto da população e nos locais onde as pessoas precisam de atendimento. Então, assim, saibam que podem contar com o vereador Dirceu Tardem, com a minha assessoria. Às vezes tem coisas que a gente não tem capacidade técnica para fazer e nem é nosso papel, mas a gente vai estar encaminhando, né, a quem de direito e assim sempre estar no hospital vendo as demandas da população, o que está sendo feito, o que precisa ser melhorado e fazendo esse encaminhamento. Também quero estreitar os laços, né, com o governo federal, com o governo estadual, para que a gente possa trazer recursos e ajudar aí, né, o município, o prefeito, a melhorar aí a qualidade de vida das pessoas. Então a gente vai seguir assim, né, durante todo o mandato e a gente quer avançar principalmente nesses temas. Com certeza. Bem, Dirceu, agora o espaço está aberto para você deixar uma mensagem para todos os friburguenses. Bom, eu agradeço muito, tá, a votação e o carinho que recebi durante a campanha, né, nessa última eleição de 2024. E vocês podem contar comigo aí nesse mandato, se Deus quiser a gente vai conseguir ter avanço. E também, queria agradecer o seu carinho, né, pelo convite de estar participando aqui nesse momento de entrevista no portal Multiplix, que é, né, um canal aí que vai divulgar e nos colocar um pouco mais perto da população. Então, muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui, né, e contem com a gente. As portas estão sempre abertas. Bem, Dirceu, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Em nome de toda a equipe da Multiplix, eu parabenizo você pela reeleição e desejo que você faça um ótimo mandato. Obrigado. Bem, e você que nos assiste, eu te convido a acompanhar todas as notícias das regiões serrana e dos Lagos do Rio no nosso portal e aqui na TV Multiplix. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.